Boa noite, muito bem-vindos. No livro Agenda Cristã de André Luiz, a mensagem é para os irmãos em perigo. São aqueles que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios. Vamos olhar primeiro para os nossos problemas, resolver, depois pensar em resolver os dos outros, né? É olhar para o próprio rabo. Vamos passar para o Livro dos Espíritos, que a gente começou a ler o item 7 da introdução, em que Allan Kardec explica a posição do Espiritismo em relação à ciência. Continuando, então. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que é o que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, então, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, como indivíduos, podem adquirir, abstração feita da qualidade de sábios. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria àquele que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicologista, porque é eminente matemático ou notável anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma e, porque não a encontra debaixo de seu escalpelo, como encontra um nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe, colocado num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tenha razão contra a opinião universal? Não. Se vê, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas, e a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não vai longe, com elas se dará o que tem acontecido a todas as novas ideias que têm encontrado oposição. Os sábios se renderão à evidência. Lá chegarão, individualmente, pela força das coisas. Até então, será intempestivo desviá-los de seus trabalhos especiais para obrigá-los a se ocuparem com um assunto estranho, que não lhes está nem nas atribuições, nem no programa. Enquanto isso não se verifica, os que sem estudo prévio e aprofundado da matéria se pronunciam pela negativa e escarnecem de quem não lhes subscreve o conceito, esquecem que o mesmo se deu com a maior parte das grandes descobertas que fazem honra à humanidade. Expõe-se a ver seus nomes alongando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas
e inscritos a par dos membros da douta Assembleia, que em 1752 acolheu com retumbante gargalhada a memória de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas. E daquele outro que ocasionou perder à França as vantagens da iniciativa da Marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho irrealizável. Entretanto, essas eram questões da alçada daquelas corporações. Ora, se tais assembleias, que contavam em seu seio a nata dos sábios do mundo, só tiveram a zombaria e o sarcasmo para as ideias que elas não percebiam, ideias que alguns anos mais tarde revolucionaram a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão alheia aos trabalhos que lhe são habituais alcance hoje das suas congêneres melhor acolhimento? E é verdade, né? Até hoje não existe nada na ciência que possa perceber o espírito, mesmo com todas as nossas inovações, com a descoberta da eletrônica, do magnetismo, ainda não chegamos ao ponto de perceber as vibrações espirituais. Mas estamos chegando lá. Logo vamos ter notícia disso. Vai ser legal. Vamos então para o livro Evangelho segundo o Espiritismo, nas comunicações dos espíritos, as instruções dos espíritos, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. E o item que a gente lê hoje, a comunicação de hoje, é de São Luís, foi dada em Paris em 1860, e o título dela é uma pergunta: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem alguns instantes de angústias, apressando-se o fim? Quem lhes dá o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Ele não pode conduzir o homem até a borda do fosso para retirá-lo daí, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que tenha chegado ao último extremo, ninguém pode afirmar com segurança ao moribundo que lhe tenha soado a hora derradeira. A ciência não teria se enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem com razão considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode lhe ser de grande importância. Desconhecem as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorem os derradeiros sofrimentos quanto puderem,
mas guardem-se de abreviar a vida, ainda que por 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. E é verdade, né? É uma coisa que só Deus mesmo pode tirar. Vamos então terminar as nossas leituras com a poesia do livro Poetas Redivivos. Essa é de Jorge Matos, foi psicografado por Chico Xavier. Sempre amor. Torno ansioso da morte a casa que deixara, os meus, o lar, o amor, eis tudo que ambiciono. Entro. Lá fora o parque, a tristeza, o abandono, mormaço plenilúnio, o vento, a noite clara. Debalde grito, corro, observo, inspeciono. Subo. Um morcego ronda a pequena almenara. Nada. Ninguém me espera, a vida desertara. Tudo silêncio e pó de tapera sem dono. Sofro desilusão que o mundo não descreve, mas alguém abre a porta e me chama de leve. Fito pobre mulher, na face o olhar sem brilho. Conheço-a, minha mãe. Quanta saudade, quanta, vem lembrar-me a rezar. Beijo-lhe as mãos de santa, ela chora e repete: ah, meu filho, meu filho.